O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Jesus disse-lhes: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Jesus costumeiramente utilizava imagens próximas das pessoas para fazê-las entender as realidades do reino dos céus. Por isso ele sempre se expressava em parábolas ou em comparações. As pessoas que ouviam Jesus nessa cena do Evangelho, com certeza sabia o que significa colocar um remendo novo num pano velho, colocar vinho novo num odre velho. Com toda certeza isso era uma coisa familiar para eles, sobretudo com relação ao vinho. Hoje nós temos essa imagem do vinho que fala muito para nós. Um odre é um recipiente, né, uma espécie de uma bolsa de couro, e naquela época eles sabiam que se aquilo estivesse envelhecido, um vinho novo ele iria muito facilmente corroer, corromper, e aquilo iria se arrebentar. Essa é uma imagem perfeita daquilo que Jesus quer dizer. O vinho nas Escrituras tem muitos significados, muitos símbolos, mas, sobretudo, ele simboliza a ação do Espírito Santo. Simboliza a abundância do Espírito Santo. Nas bodas de Caná, nós vemos quando Jesus transforma a água em vinho, a abundância do vinho, ele tem sobretudo esse sentido, da abundância da graça de Deus, da graça do Espírito Santo. E quando nosso Senhor fala a respeito dos odres novos, ele está aqui se referindo, sobretudo, às almas que receberão a graça de Deus. Ele está dizendo o seguinte: ele veio para trazer a graça do Espírito Santo, a novidade do Espírito Santo. Mas para que alguém possa receber isso, é necessário que a pessoa esteja renovada, é necessário que ela esteja purificada. Porque se essa graça ela vier numa alma que está envelhecida, assim como um odre velho, essa alma não vai aguentar. Essa alma vai perecer. Mas pelo contrário, é necessário estar purificado para receber esse puro vinho, esse vinho que é a ação do Espírito Santo. Então, para nós, isso significa coisas importantes na nossa atitude prática do dia a dia. Nós precisamos ser pessoas novas para receber a graça de Deus. Nós já somos renovados quando somos batizados. O batismo ele realiza uma mudança radical na vida da pessoa. É aquilo que vai, em primeiro lugar, preparar a alma para receber a ação do Espírito Santo. Depois, os demais sacramentos, de maneira especial a Eucaristia. Sobretudo na Eucaristia, nós temos o sinal do vinho, que se torna o sangue precioso de nosso Senhor. Para que a pessoa possa receber isso dignamente, ela precisa estar renovada interiormente. O batismo, então, é essa porta de entrada. Mas nós temos também, por misericórdia de Deus, outro sacramento que nos ajuda a renovar o nosso interior para receber esse vinho novo, para receber o Espírito Santo, que é o sacramento da confissão. Então, nós já somos batizados, nós já fomos renovados, nós já fomos tornados esses odres novos para receber a graça do Espírito Santo. O problema é que nós precisamos continuamente renovar o nosso batismo e precisamos ser continuamente purificados. A confissão sacramental é um grande instrumento para nos ajudar, porque nós podemos muito facilmente nos envelhecer de novo. Nós podemos muito facilmente fazer com que o nosso interior esteja impuro e que ele não possa receber, de maneira que ele esteja digno
e não possa receber dignamente a graça do Espírito Santo. Por isso nós precisamos purificar o nosso interior. Precisamos também, aqui obviamente, nos purificar por meio da penitência e da oração. Por isso, os sacramentos da graça de Deus, o batismo, sobretudo, agora nesse momento, a confissão para aqueles que já são batizados, e a penitência e a oração são as formas de fazer com que nós nos tornemos esses odres novos e possamos estar preparados para receber o dom do Espírito Santo. Aqui falamos de maneira especial da Eucaristia. Isso é muito importante. Nós não devemos receber indignamente a Eucaristia. Nós precisamos renovar o nosso interior, porque senão essa graça que nós vamos receber, ela vai mais nos corromper do que nos salvar. Não porque a graça se corrompe, mas porque nós estamos despreparados. Então nós vamos cometer uma profanação com a graça de Deus, e isso dentro de nós vai ocasionar um mal terrível. Por isso nós precisamos estar na graça, estar purificados interiormente para receber a Eucaristia, essa graça de Deus. Mas assim nós o fizermos, continuamente, o Espírito Santo vai nos moldando. E aí nós vamos recebendo esse vinho novo, essa graça de Deus, o Espírito Santo, que vai pouco a pouco nos transformando, até que, ao fim, nós sejamos completamente purificados, até que nós nos tornemos imagem e semelhança de nosso Senhor. Então, façamos isso. Procuremos estar preparados para receber essa graça, principalmente por meio da penitência e da oração, que é o que vai nos purificando dos nossos pecados. Porque o batismo, ele nos purifica, mas ele não tira a nossa inclinação para o pecado. Então nós precisamos continuamente lutar contra essas inclinações. Por isso a penitência e a oração. Mas precisamos também, obviamente, dos sacramentos. Esse é o nosso caminho, esse é o caminho cristão. É o caminho de encontrarmos a purificação interior para que nós tenhamos esse crescimento na graça. E peçamos a Nossa Senhora que nos ajude. A Virgem Maria esteve presente lá nas bodas de Caná, e isso é um sinal de que a sua intercessão é importantíssima para que nós tenhamos essa abundância do dom do Espírito Santo. E ela nos ajuda, sobretudo nesse caminho de conversão, nesse caminho da penitência e da oração, nesse caminho de conscientizar-nos de que nós precisamos ter o interior purificado para receber a graça de Deus. Hoje, nesse primeiro sábado, que nós celebramos a missa votiva do Imaculado Coração de Maria, peçamos a Nossa Senhora que o seu coração imaculado, o seu coração puríssimo, que sempre foi esse odre novo. O coração de Nossa Senhora nunca foi um odre velho. Desde a sua concepção imaculada, ela teve esse odre novo. É por isso que ela é cheia do Espírito Santo. Que ela nos ajude também a nos purificarmos, para que nós possamos receber cada vez mais essa infusão, esse dom, esse vinho novo, que é a graça do Espírito Santo, e assim nos conformarmos cada vez mais a seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.